Há histórias no futebol que parecem inventadas. Histórias tão improváveis, tão intensas e tão humanas que, se alguém as contasse sem provas, ninguém acreditaria. E esta é uma delas. A história de um homem que quase nunca se apaixonou pelo futebol. Um homem que sonhava com consultórios, livros universitários e uma vida tranquila numa pequena cidade argentina. Um homem que não nasceu com a magia de Diego Maradona, nem com a leveza dos grandes gênios. Mas que, através da dor, da disciplina e de uma força de vontade quase sobrenatural, transformou-se num dos avançados mais temidos que o mundo já viu. O seu nome ecoou em estádios por toda a parte. O seu remate fazia redes estremecerem. Os guarda-redes temiam-no. Os adeptos veneravam-no. E a sua lenda atravessou gerações. Estamos a falar de Gabriel Batistuta. O homem que o mundo conheceu como Batigol. Mas antes dos golos, antes das multidões, antes das estátuas e dos troféus, existia apenas um rapaz chamado Gabriel, numa cidade chamada Reconquista. E se o destino tivesse seguido um caminho ligeiramente diferente, talvez nunca tivéssemos ouvido falar dele. Talvez tivesse passado a vida a tratar dentes, a usar bata branca e a trabalhar como dentista. Parece impossível imaginar hoje, mas essa era a realidade. Na infância, o futebol não ocupava o centro da sua vida. Muito pelo contrário. Gabriel adorava basquetebol. Gostava de cavalos. Gostava da vida ao ar livre. E gostava ainda mais de comer. Os amigos chamavam-lhe o gordo. O gordinho. Não era exatamente o apelido que alguém imaginaria para um futuro goleador lendário. Enquanto outras crianças sonhavam com estádios cheios, ele passava os dias sem qualquer obsessão pelo futebol. A Argentina respirava futebol. O país vivia e morria pelo desporto. Mas Gabriel parecia diferente. Não demonstrava aquela paixão avassaladora que define tantos jovens argentinos. O seu caminho parecia traçado noutra direção. Até que aconteceu algo que mudaria tudo. Um campeonato do mundo. Um torneio. Um momento. E um jogador. Mário Kempes. Ao vê-lo representar a Argentina, algo despertou dentro dele. Pela primeira vez, Gabriel começou a olhar para uma bola de futebol de maneira diferente. Pela primeira vez, imaginou-se dentro daquele universo. Mas havia um problema. Ele não era um prodígio. Não tinha os dribles mágicos dos grandes talentos. Não tinha a criatividade dos gênios. Não tinha a elegância natural que fazia multidões levantar-se dos seus lugares. Tinha apenas força. Força bruta. E uma determinação escondida que ainda ninguém conhecia. Quando chegou a adolescência, uma oportunidade surgiu. Um olheiro viu potencial naquele jovem. Não potencial de estrela. Não potencial de gênio. Apenas algo diferente. Algo difícil de explicar. Foi assim que chegou ao Newell's Old Boys. E foi aí que começou o verdadeiro inferno. Porque no comando da equipe estava um homem que mudaria para sempre a sua vida. Marcelo Bielsa. Um treinador brilhante. Obcecado. Intenso. Temido. Respeitado. Chamavam-lhe o Louco. O Louco. E Bielsa não acreditava em desculpas. Não acreditava em limitações. Não acreditava em conforto. Quando viu o jovem Gabriel, percebeu imediatamente que havia trabalho a fazer. O rapaz ainda carregava peso a mais. Ainda estava longe de ser um atleta de elite. Ainda não parecia um futuro goleador. Mas Bielsa viu algo escondido. E decidiu arrancá-lo à força. Os treinos eram brutais. As corridas pareciam intermináveis. A exigência era esmagadora. Houve dias em que Gabriel acreditou que não conseguiria continuar. Houve dias em que caiu exausto. Dias em que sentiu vontade de desistir. E foi precisamente nesses momentos que Bielsa se aproximou dele e lhe deixou palavras que ficariam gravadas para sempre. Se desistires agora, vais desistir para o resto da tua vida. Não era um conselho. Era uma sentença.
E algo mudou naquele instante. Gabriel percebeu que nunca seria borboleta. Nunca seria o artista. Nunca seria o mágico. Mas poderia tornar-se um tanque. Uma máquina. Uma força imparável. Começou a transformar o corpo. A gordura desapareceu. Os músculos surgiram. A potência aumentou. E os remates começaram a ganhar uma violência assustadora. Cada treino parecia uma batalha. Cada sessão era um teste. Cada gota de suor aproximava-o de uma nova versão de si próprio. Foi ali que nasceu o Batigol. Não num estádio lotado. Não numa final. Mas em treinos duros, longe das câmaras, longe dos aplausos e longe da glória. Quando finalmente começou a mostrar o seu potencial, outro gigante argentino bateu à porta. River Plate. Parecia o próximo passo lógico. Parecia o início da ascensão. Mas o futebol adora criar obstáculos. E o novo obstáculo tinha nome. Daniel Passarella. O lendário defesa da Argentina transformado em treinador. Homem rigoroso. Disciplinador. Controlador. E dono de regras que muitos consideravam exageradas. Uma dessas regras envolvia a aparência. Passarella não gostava do cabelo comprido de Batistuta. Considerava-o incompatível com a disciplina da equipa. A ordem foi simples. Corta o cabelo. Gabriel recusou. E pagou o preço. Passou meses praticamente esquecido. Meses sentado. Meses a ver jogos do banco. Meses em que a carreira parecia estar a morrer antes mesmo de começar. Mas o destino ainda tinha planos. Em 1990 aconteceu uma transferência que chocou muita gente. Gabriel mudou-se para o Boca Juniors. Para o rival. Para o inimigo. Na Argentina, poucas decisões são mais polêmicas. Os adeptos vivem as rivalidades de forma intensa. E aquela mudança parecia uma declaração de guerra. Mesmo assim, ele avançou. Porque precisava jogar. Precisava respirar. Precisava provar quem era. No início, as coisas não correram de forma perfeita. Mas depois surgiu outro homem importante na sua trajetória. Oscar Tabares. O treinador percebeu algo fundamental. Batistuta não era extremo. Não era um jogador de corredor. Era um avançado centro. Um finalizador. Um predador. Colocou-o no centro do ataque. E tudo explodiu. Os golos começaram a aparecer. As redes começaram a sofrer. Os adeptos começaram a acreditar. E ao lado de Diego Latorre nasceu uma das duplas mais fascinantes da Argentina daquela época. Os dois pareciam entender-se sem falar. Moviam-se em perfeita sintonia. Criavam caos nas defesas. E transformavam cada jogo num espetáculo. O Boca Juniors voltou a sorrir. A Bombonera voltou a rugir. E Batistuta tornou-se o símbolo de uma nova esperança. Os golos acumulavam-se. Os números impressionavam. Mas mais do que os números, impressionava a forma. Os remates eram autênticos disparos. A bola parecia ganhar vida própria. Quando saía do seu pé direito, ninguém sabia exatamente o que aconteceria. Só sabiam que algo perigoso estava prestes a acontecer. Os adeptos começaram a criar histórias. Lendas. Exageros. Diziam que as redes precisavam ser reforçadas. Diziam que os postes tremiam. Diziam que os guarda-redes tinham pesadelos. E, honestamente, muitos acreditavam nisso. O futebol argentino já tinha encontrado um novo herói. Mas o mundo ainda não o conhecia totalmente. Então surgiu a chamada. A chamada que muda vidas. A chamada da Itália. Naqueles anos, a Série A era o centro do universo futebolístico. Os melhores jogadores do planeta queriam estar lá. Era o campeonato mais difícil. Mais competitivo. Mais exigente.
E foi a Fiorentina que apostou nele. Florença recebeu Gabriel Batistuta. Uma cidade de arte, de cultura, de história. E sem saber, estava prestes a encontrar um dos maiores ídolos da sua existência. Nos primeiros tempos, tudo parecia promissor. Mas o futebol, mais uma vez, preparava um golpe cruel. A Fiorentina desceu de divisão. Uma tragédia. Uma humilhação. Uma queda inesperada. E naquele momento, Batistuta tinha uma escolha: sair ou ficar. Os gigantes europeus estavam atentos. Dinheiro. Fama. Liga dos Campeões. Tudo estava disponível. Bastava dizer sim. Mas ele disse não. Ficou. Permaneceu. Recusou propostas milionárias. Recusou atalhos. Recusou abandonar o clube no momento mais difícil. Os adeptos nunca esqueceram isso. Porque a lealdade no futebol é rara. E quando aparece, transforma-se em eternidade. Batistuta ajudou a Fiorentina a regressar rapidamente à elite. E depois escreveu uma das páginas mais memoráveis da história italiana. Jogo após jogo. Golo após golo. 11 jornadas consecutivas a marcar. Um recorde impressionante. Uma sequência que parecia impossível. Os maiores clubes do país sofreram. As maiores defesas foram destruídas. E Florença apaixonou-se completamente. Apaixonou-se de tal forma que os adeptos decidiram eternizar o seu herói. Construíram uma estátua. Uma estátua em sua homenagem. Ainda em atividade. Ainda a jogar. Ainda a marcar. Quantos jogadores podem dizer isso? Pouquíssimos. Mas Batistuta não era apenas um jogador. Era um símbolo. Era a representação perfeita da coragem. Da fidelidade. Da luta. Durante 9 anos carregou a Fiorentina. 9 anos. Enquanto outros procuravam caminhos mais fáceis. Ele permanecia. Sempre. Mas o tempo não perdoa ninguém. As oportunidades diminuem. As pernas envelhecem. A dor aumenta. E havia um sonho que ainda lhe escapava. Ser campeão italiano. O grande título. O troféu máximo. A conquista que faltava. Foi então que surgiu a Roma. Uma proposta gigantesca. Uma última oportunidade. Uma última batalha. E talvez a decisão mais dolorosa da sua vida. Partir. Deixar Florença. Deixar a cidade que o amava. Deixar o clube que o transformou em lenda. Muitos compreenderam. Outros nunca aceitaram. Mas Gabriel precisava tentar. Precisava perseguir aquele sonho. Na Roma encontrou um treinador que acreditava cegamente nele. Fábio Capello. Capello queria Batistuta acima de qualquer outro jogador. Sabia que ele podia fazer a diferença. Sabia que ele podia mudar tudo. E tinha razão. A temporada foi extraordinária. Batistuta marcou. Lutou.